A verdade deve ser dita. A verdade deve ser dita. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Quando vocês olham para essa mensagem aqui, vocês podem dizer que essa mensagem é uma mensagem dissimulada? É uma mensagem que não condiz com a verdade? Que finge ser o que não é? Não, meus irmãos. Essa mensagem não finge ser o que não é. Na verdade, ela é uma mensagem muito clara e simples para fazer com que você entenda que isso é uma verdade simples e muito clara para a sua vida. Porque essa é uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Para que você, ao ler essa mensagem, possa começar a entender que você deve sim voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E que você deve fazer isso hoje, de forma urgente. Porque até quando você vai continuar envolvido e enredado pelo Evangelho misturado entre padre pervertido? Será que você vai tolerar isso pelo resto de sua vida? Como você está fazendo hoje? Meus irmãos. Cada um de vocês hoje tem que pensar sobre essa questão. Porque vocês não podem mais consentir e nem ser cúmplices desse evangelho deturpado, misturado, pervertido até o fim de suas vidas. Isso é um erro que vocês não podem mais cometer. Vocês têm que parar de cometer eles hoje. Vocês têm que parar de cometer esse erro hoje. E para acabar com esse erro em sua vida, cada um de vocês tem que voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Para que assim comecem a acertar. Comecem a viver de um modo digno do Evangelho. E para viver de um modo digno do Evangelho, você tem que voltar para ele. Para o Evangelho genuíno, puro e simples. É isso que você tem que fazer. É isso que essa mensagem aqui quer dizer para vocês. Essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus está dizendo isso para vocês hoje. O que você vai fazer agora? Você vai continuar envolvido e enredado pelo Evangelho misturado dentro do padre pervertido? Ou vai voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus? Chegou a hora de você decidir. O Senhor Jesus está mandando essa mensagem aqui para você tomar essa decisão. Fazer a sua escolha. Decidir o que você quer. Se quer o Evangelho genuíno, puro e simples, ou quer continuar no Evangelho misturado dentro do padre pervertido, que só está pervertendo sua fé e sua consciência e te arrastando para práticas erradas. Para coisas pervertidas. É isso que está acontecendo por aí nas denominações. Onde muitos estão vindo pregando para você um evangelho misturado dentro do padre pervertido. É um evangelho dissimulado. É um evangelho enganoso. É um evangelho que tem uma aparência de verdadeira, mas na verdade é falso. É um evangelho que tem aparência de verdadeiro, mas na verdade é falso. Muito falso. Falso para enganar você. Então você tem que fugir desse engano. E para fugir desse engano, você tem que voltar para o Evangelho genuíno, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, que você tem que fazer isso hoje. E estimular os seus irmãos, que você conhece, a fazer o mesmo. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui com você. É isso que o Senhor Jesus quer para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos irmãos, para a vida da igreja de modo geral. Então, que possamos atender essa mensagem séria que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Que possamos receber essa mensagem com seriedade, para vivê-la com seriedade. Para viver o Evangelho genuíno, puro e simples, com seriedade, em todo o tempo. Para que assim possamos ficar e permanecer na verdade do Evangelho genuíno para sempre, em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida e para a minha vida hoje. E o nome dessa mensagem é dissimulação. Sim, meus irmãos. Porque, infelizmente, hoje por aí nas denominações, existem muitos pastores, bispos e até apóstolos que se intrometeram entre nós com dissimulação. Eles são dissimulados. Eles aparentam ser aquilo que não são. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É isso que está escrito. Então, meus irmãos, essas pessoas
muitas delas vêm com dissimulação, para enganar, para iludir as pessoas, para colocar as pessoas, sobre um jugo de um evangelho misturado para pervertido, de um outro Jesus, de espírito diferente, de outras doutrinas, de enganações, de fábulas, de invencionices, de comércio, de misticismo e muitas outras coisas erradas que esses homens dissimulados introduzem também de forma dissimulada na igreja, como heresias destruidoras, por exemplo. Então, antes de ler essa mensagem, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que tem a ver com essa questão hoje, de homens que se introduziram entre nós com dissimulação. E esse texto está na Epístola de Judas, na Epístola de Judas, do versículo 3 e 4, nos versículos 3 e 4. Epístola de Judas, nos versículos 3 e 4. Aqui, Judas, que é servo de Jesus Cristo e o irmão de Tiago, ele escreve essa epístola aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ou seja, eu e você hoje somos esses que somos guardados em Deus, que somos amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Nós somos esses a quem ele está se referindo. Então, esse texto que eu vou ler serve para cada um de nós hoje, porque até hoje existem homens dissimulados se introduzindo em nosso meio. E hoje isso está demais por aí nas denominações. Então eu vou ler esse texto aqui, que está na Epístola de Judas, nos versículos 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, hoje esses homens dissimulados ainda estão se introduzindo ao nosso meio. E eles estão por aí nas denominações. E dá para você perceber quem eles são. E essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, que eu vou ler aqui agora, ela vai esclarecer um pouco mais sobre essa questão. Além de tudo o que já está escrito nas Escrituras sobre esses homens que se introduzem com dissimulação entre nós, essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus vai colaborar ainda mais e vai te embasar ainda mais sobre essa questão para você ficar edificado ainda mais em Jesus e para que você possa se acautelar ainda mais desses homens dissimulados que hoje se introduziram em nosso meio. Então eu vou ler essa mensagem e ela começa assim. Está escrito, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Meu irmão, se você está em Cristo, você não pode se deixar levar pela dissimulação de alguém que para você consegue ocultar seus verdadeiros sentimentos ou ideias, porque os que agem com esse fingimento e discrição são aqueles que hoje não procedem corretamente segundo a verdade do Evangelho. Meu irmão, todo aquele que hoje se introduziu entre nós como dissimulação e consegue se manter encoberto ou disfarçado para se parecer com alguém que na verdade não é um indivíduo dissimulado que nunca vai proceder segundo a verdade do Evangelho. Muito pelo contrário, porque entre nós esses falsos mestres irão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras, de forma tão sutil que muitos acreditarão nisso, como se fosse verdade. Meu irmão, nas Escrituras existem muitos textos nos alertando para que nós possamos nos acautelar de homens dissimulados que sempre dão um jeito de ensinar outra doutrina,
de pregar um evangelho diferente e até um outro Jesus, para enganar o coração de muitos incautos. Por isso é necessário que nos apeguemos com mais firmeza à verdade que está nas Escrituras, porque é só com elas é que iremos conseguir combater e vencer toda mentira e todo engano desses homens dissimulados que estão pervertendo a fé de muitos irmãos aqui neste país. Meu irmão, a hipocrisia é a principal característica desses homens dissimulados que se introduzem entre nós. Por isso, você tem que notar bem aqueles que fingem ter sentimentos, ideias e intenções que na verdade não possuem. Por isso, eles são como os escribas e fariseus que o Senhor Jesus disse que são como os sepulcros caiados. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, do versículo 13 ao 36. Meu irmão, é pelos resultados que podemos reconhecer aqueles que se introduziram com dissimulação. E uma das coisas que esses homens ímpios, de forma evidente, fazem é transformar a graça de Deus em libertinagem, que é um erro gravíssimo, que todo aquele que hoje está em Cristo não pode se deixar levar, para que assim possa permanecer alicerçado e firme na pedra angular, que é Cristo Jesus. Meu irmão, quem hoje consegue se prevenir e se resguardar desses homens dissimulados, está conseguindo fugir deles e de todos os erros que eles praticam, que não estão de acordo com a verdade do Evangelho, na qual devemos permanecer para sempre, até podermos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que nos acautelar desses homens dissimulados que se introduziram entre nós. Muitos deles são pastores, bispos e até apóstolos, e outros mais estão por aí nas denominações. E eles estão introduzindo dissimuladamente também heresias destruidoras, um outro Jesus, um outro evangelho, espírito diferente, prosperidade financeira, amor do dinheiro, fascinação das riquezas. Eles estão querendo fazer com que você dê valor às riquezas, fazendo com que as riquezas tomem conta do seu coração. E assim você vai se desviando da verdade, do evangelho do Senhor Jesus. Vai se desviando do próprio Jesus, que disse para você não acumular tesouros na terra. Ele disse para você não ficar com essa intenção de querer buscar riquezas aqui na terra, coisas terrenas. Não, meus irmãos, não é isso que o Senhor Jesus quer. Mas o que esses homens dissimulados querem é fazer exatamente isso, para que você vá se envolvendo, se enredando cada vez mais nessas coisas, e vai se afundando cada vez mais em ruína e perdição, vai se afogando, vai se desviando da verdade do Evangelho, vai se pervertendo, vai deixando a sua consciência e sua fé pervertidas cada vez mais. E isso é prejudicial para a sua vida, porque vai te desviando cada vez mais, te afundando cada vez mais, para que você possa perder a sua salvação, perder o Senhor Jesus, decair da graça, se desligar de Cristo. É isso que eles querem. O objetivo deles é esse, não é outro. É fazer com que isso aconteça com a sua vida. Porque eles já estão envolvidos com essas coisas. E eles querem levar você também, querem arrastar você também. Por isso eles vêm sempre falando coisas pervertidas. São homens pervertidos que sempre vêm falando coisas pervertidas para arrastar vocês atrás deles. É isso que está escrito. Paulo foi muito bem claro quando falou isso, se despedindo da igreja em Mileto. É só você ler lá. Essa verdade está lá. Leia no livro de Atos que você vai ver essa verdade. Paulo foi bem claro sobre isso. E o que ele falou lá está acontecendo hoje. Então, nós devemos nos acautelar desses homens pervertidos, desses homens dissimulados que estão por aí, para que possamos continuar em Cristo, continuar firmes em Cristo, na graça, no Evangelho, na verdade, na fé. Meus irmãos. Então essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus hoje, que vem da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas, tem esse objetivo. Então que nós possamos deixar essa mensagem cumprir esse objetivo em nossas vidas, para que possamos fugir desses homens dissimulados e fugir das denominações deles, para que possamos estar com o Senhor Jesus
na igreja que ele edificou sobre a pedra, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, porque o diabo está por trás de tudo isso. Ele tem os seus ministros de justiça, que ele transforma em ministros de justiça. E, ao fazer isso, ele introduz esses ministros de justiça de forma dissimulada no nosso meio, no meio da igreja, só para tentar nos perverter, nos fazer cair da fé, nos fazer se desviar da graça. É esse o objetivo. Mas essa mensagem que vem da parte do Senhor Jesus é para nos alertar sobre isso, para que possamos continuar firmes, olhando apenas para o Senhor Jesus, o nosso exemplo, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos correr com perseverança, olhando para Ele até o fim, para que sejamos fiéis até a morte. É isso que o Senhor Jesus espera. Então que essa mensagem sirva para isso, e que essa mensagem possa nos edificar na verdade, para que possamos ficar na verdade e viver na verdade para sempre. É isso que o Senhor Jesus espera. Então que essa mensagem possa ser útil para as nossas vidas hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém.